Bom, olha lá, a primeira questão da Sesgran-Rio, presta atenção no passo a passo da execução. Você pega aqui a questão da Sesgran-Rio, ela tem um textão, tem a fonte, tem o comando e depois tem as alternativas. Qual é o primeiro passo, galera? O primeiro passo vai ser ler o comando, não é ler direto o texto. Por quê? Porque no comando da questão, ela já vai indicar para mim algumas pistas sobre o tema, tá? Então, nosso grande objetivo é qual? Achar o tema para entender bem a situação problema. Então, a gente vai ler o comando primeiro para ir tentar achar as pistas do tema, depois a gente vai para a leitura do enunciado e depois a gente vai para a leitura das alternativas. São 3 passos. Passo 1, ler comando. Passo 2, ler enunciado. Passo 3, ler as alternativas. A alternativa correta será aquela que tem correspondência temática com o que você leu no enunciado, ok? Então, vamos fazer aqui. A primeira eu vou fazer um pouco mais devagar, tá? Para a gente fazer junto e aí depois a gente vai acelerando o processo, tá bom? Então, vamos lá, ó. Então, vamos lá. A gente tem aqui, abriu a questão, você está lá na prova, abriu a questão, você não lê o textão, você lê aqui o comando. Achei o comando. E o comando diz: considerando-se a proteção dos direitos dos grupos minoritários e vulneráveis e em consonância com as ideias expostas acima, a relação entre democracia e vulnerabilidade, tá vendo? Você identificou qual é o tema? Qual é o tema? Ó, considerando a proteção dos direitos dos grupos minoritários e vulneráveis, e em consonância com as ideias expostas no texto. Então, a gente tem que achar quais são as ideias. A gente não sabe quais são as ideias. Então, a gente vai ter que ler o texto procurando o quê? As ideias. E aí, qual é a missão da questão? Qual é a temática geral? A relação entre democracia e vulnerabilidade social. O tema é esse. Então, o que eu vou. Qual a ideia que eu tenho que buscar no texto? Eu tenho que achar um argumento que explicite, que explique a relação entre democracia e vulnerabilidade social. Cara, essa questão aqui poderia estar na sua prova do CNU tranquilamente. Por quê? Porque na prova de conhecimentos gerais tem 2 itens lá. Um item chama Desafios do Estado Democrático de Direito, item 2, e o item 4 é Desafios da Inclusão, Diversidade e Vulnerabilidade. Isso aqui, ó. Essa questão vai cair na sua prova. Entendeu? Então, você entendeu o que eu fiz, né? Olha o que o comando falou para a gente considerar. Considere a proteção dos direitos dos grupos minoritários e vulneráveis. Considere as ideias do texto. E ache uma alternativa que expresse melhor a explicação sobre a relação entre democracia e vulnerabilidade. Quando eu vou ler o texto agora, eu já vou buscar o que no texto? A argumentação da relação entre democracia e vulnerabilidade, ok? Leitura direcionada, vamos lá. A democracia está intimamente relacionada à ideia de soberania popular e de autogoverno, e por conseguinte, de que todos participem da produção das leis que regerão a comunidade, diretamente ou através de seus representantes. A democracia, contudo, não se reduz ao princípio majoritário. Para que se tenha verdadeiramente uma democracia, não basta assegurar a prevalência da vontade de determinada maioria. É preciso, olha lá, é preciso assegurar igualmente que o conjunto mais amplo das pessoas possam participar do processo de formação da vontade majoritária. Nessa medida, o respeito aos direitos fundamentais
constitui a pré-condição para a própria existência do processo democrático. Aí, olha o argumento aqui. Vocês conseguiram achar o argumento? O respeito aos direitos constitui pré-condição para o processo da democracia, onde não há direitos políticos iguais para os cidadãos, livre circulação da informação ou liberdade de expressão, não haverá democracia, ainda que se respeite um processo de deliberação majoritário. Agora, o que você tem que pensar? Que as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, elas têm menos acesso aos seus direitos. Se elas têm menos acesso aos seus direitos, elas têm mais dificuldade de participar da vida democrática. E, portanto, se elas não têm participação plena na vida democrática, nós temos um déficit da democracia. Então, a vulnerabilidade social impacta não apenas a dignidade da vida humana, mas impacta todo o processo de desenvolvimento de uma sociedade democrática. Então, vamos analisar agora alternativa por alternativa. Terceiro passo. Vamos lá. A relação entre democracia e vulnerabilidade. A. Supõe a viabilização de políticas públicas de proteção a grupos vulneráveis, as quais devem desconsiderar como critérios válidos a identidade de gênero, etnia, raça, cor no momento de sua implementação. Errado, né? Deve considerar. Por quê? Porque esses elementos, gênero, raça, classe, etnia, são marcadores sociais que ampliam a vulnerabilidade social e impedem uma participação mais plena. Então, está errado isso aqui. B. Reitera que a vulnerabilidade, em maior ou menor grau, é uma condição presente em todas as pessoas. Erradíssimo, né? Então, se a gente pega a questão de gênero, a questão de gênero não vulnerabiliza um homem branco. Questão de gênero e raça não vulnerabiliza um homem branco, né? Mas vulnerabiliza uma mulher negra, é vulnerabilizada por conta da sua condição de gênero e por conta de sua condição racial. Então, o que vulnerabiliza as pessoas, né? Então, reitera que a vulnerabilidade é uma condição existente em todas as pessoas? Não, não é em todas as pessoas. C. Implica respeito e reconhecimento à existência de grupos vulneráveis, isto é, pessoas que, de um modo geral, têm maior dificuldade de se fazer representar nas instâncias de decisão política. Pronto! Olha bem a alternativa C. A alternativa C trouxe para a gente os marcadores de vulnerabilidade, certo? Gênero, raça, classe, por exemplo, e associou isso com o elemento político. Qual o elemento político? O da representação nas instâncias de decisão política. Então, e o texto, ele falou exatamente isso, né? Olha só o que o texto fala no final. Onde não há direitos iguais para todos, não há democracia. Então, onde não há direitos, há vulnerabilidade. E se há vulnerabilidade, a democracia está comprometida. Portanto, o gabarito dessa questão é a letra C. Deu para você acompanhar o meu raio-x mental? Professora, mas eu não vou conseguir fazer isso em todas as questões. É claro que não. Nas 10 primeiras você vai ter dificuldade. Quando chegar na 12, 13, 14, 15, você já vai estar fazendo isso automaticamente. O que eu estou propondo? Que você aplique este método. Lê comando. No comando você acha o tema, vai fazer uma leitura direcionada do enunciado, acha o argumento central e depois você lê as alternativas, buscando correspondência temática com aquilo que você leu no texto, tá? Então, deixa eu só eliminar as outras aqui, ó. Baseia-se no conceito de minoria enquanto grupo numericamente inferior de pessoas que possuem uma identidade distinta daquela que é tida como identidade dominante. Errado. Não é isso que faz com que seja uma minoria, certo? Reduz-se, de toda forma, ao princípio majoritário, isto é,
para que se tenha verdadeiramente uma democracia, basta assegurar a prevalência da vontade de determinada maioria. Veja, o próprio texto falou que não é isso, né? O próprio texto que a gente leu deu conta de dizer que não basta a regra da maioria, é preciso ter direito, né? Então a democracia não é apenas operacional, a democracia é substancial. O que é operacional da democracia? É a regra da maioria, o sistema de voto, formação da vontade da maioria. Mas isso não basta, por quê? Porque os grupos vulneráveis não conseguem participar. Então, se os grupos vulneráveis não conseguem participar, se eles estão excluídos desse processo, esse processo é pouco legítimo, certo? Gabarito dessa questão é letra C. Fechou?